Graça e paz, mais uma vez estamos aqui no nosso Agnos Cast, sempre com o nosso querido apóstolo Ademir Cortijo, sempre trazendo uma palavra de reflexão, uma palavra de vida, uma palavra que vai trazer alimento para a tua alma e também para o teu intelecto. E hoje nós vamos falar sobre tributo, justiça e poder, pegando o gancho aí nessa taxação do Trump, essas coisas que o Trump está fazendo em relação ao Brasil. Eu creio que o apóstolo deve estar por dentro do que tem acontecido. Recentemente o Trump ele escreve uma carta direcionada ao Brasil e falando sobre perseguição, se colocando de uma forma muito empática com o ex-presidente Jair Bolsonaro e colocando que a partir do dia 1 de agosto o Brasil vai ser taxado em 50%, para que a gente respeite, eu digo, né, os governantes respeitem a democracia. Apóstolo, o que você acha? Ele está certo em cobrar tributo? A palavra de Deus diz que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele tem o direito de cobrar o tributo que ele quiser. A gente tem o dever, eu digo a gente como brasileiro, de abaixar a cabeça e ficar quieto. Até que ponto essa soberania brasileira ela é negociável? Ela é fidedigna? O que você pensa sobre isso? É lógico que eu não gosto de imposto, acho que ninguém gosta. Eu não gosto também de taxação, acho que ninguém gosta. Mas o problema maior aí, com toda certeza, é o político, né? Não há dúvida nenhuma que isso não é uma taxação pela taxação em si, pelo dinheiro, pelo valor, eu digo, né? Pelo valor agregado desse imposto, né? Todo um contexto, né? Só que o problema nosso, brasileiro, a gente tem que ir para a mesa de negociação. Isso não tenho dúvida nenhuma, né? Não sei se o nosso governo que está aí atual vai fazer isso, mas a gente, assim, vendo a geopolítica do mundo, o que está acontecendo? Por exemplo, ele taxou a China. A China foi para a mesa de negociação. E a China é a segunda maior potência do mundo, né? Que aí com quase, você não deve estar perto de 20 trilhões, né? De PIB. Os Estados Unidos com 30 trilhões de PIB. O Brasil é 2 e alguma coisa trilhões, ou não chegou a 2. 2,8, acho que é isso. Eu não sei, não me lembro de cabeça agora. Então você vê, só por aí, ainda que a turma fala, ele é a 10ª economia do mundo. Só que o problema nosso não é só esse número de ser a 10ª economia do mundo, porque a gente é forte. Infelizmente, ao longo dos anos, o Brasil não se desenvolveu em muitas áreas. Então, o Brasil ele é muito dependente. Nós não perdemos com relação aos Estados Unidos, por exemplo, só a balança comercial, essa taxação. Não é só isso. Nós temos investimentos aqui de empresas americanas que faz giro, por exemplo, na Bolsa de Valores. Quer dizer, nós somos dependentes totalmente dos Estados Unidos. Então é uma briga desigual. Não existe como o Brasil enfrentar isso de igual para igual. Se a China, não conseguiu, a União Europeia não foi para a mesa de negociação. Então a gente está vendo esses políticos nossos, que eu acho que não consegue enxergar, por exemplo, que não existe como você não ir negociar e ver realmente o que eles estão exigindo e começar a demonstrar pelo menos boa vontade de realizar. Não estou dizendo que tem que ser, vamos ser capacho, nada disso. Tem que ter poder de negociação. Que eu acredito que o nosso governo, infelizmente, está enfraquecido dentro da nossa nação. Você vê pelas pesquisas, eles não têm o governo não tem uma boa base de apoio político e também em outras áreas, vamos dizer assim, vamos ver a proporção de negociar, como é difícil você enfrentar essa taxação. Nós somos a 9ª nação para os Estados Unidos. Para nós, ele é o segundo parceiro comercial. Ele, para nós, é a 9ª. Quer dizer, vai ter algum efeito? Vai. Lá dentro dos Estados Unidos vai ter efeito. Talvez a gente exporta muito para lá café, suco de laranja. O que vai acontecer? Vai subir lá, talvez tenha algum... Mas o que nós vamos ter de problema é muito grande. Por exemplo, nós não temos soberania. A turma fala, soberania. Agora está ouvindo falar, não, o Brasil é soberano. Então por que não se preocuparam com isso lá atrás? Por exemplo, a tecnologia GPS.
Nós não temos. A tecnologia GPS do Brasil é americana. A parte farmacêutica nossa inteira é americana. Então, não tem onde a gente correr. Então, o GPS, olha só se a gente não é... Essa soberania que todo mundo fala, que a gente tem, é muito relativa. Por quê? Por falta talvez de um governo sério, de alguém que não, precisamos investir nisso. Falando só sobre o GPS, a China tem a dele, a Rússia tem a dele, a União Europeia tem a dela, mas o Brasil usa a americana. Quer dizer, se ele falar assim, viu, acabou agora, para a agricultura, para o hospital, para tudo. Quer dizer, não existe outra possibilidade para o Brasil, no meu entendimento, e vendo a geopolítica do mundo, a não ser sentar na mesa e tentar negociar. Mas você não está negociando de igual para igual. E eu entendo também que essa taxação, que no meu entendimento é totalmente política, é vamos dizer assim, quem o Brasil se aliou, né? Ele está se aliando com as ditaduras do mundo, né? Está aliado com a Rússia, ditadura. Com a China, ditadura. Todos eles foram... o nosso vice-presidente foi para uma reunião onde estavam os chefes do Hamas, no Irã. Então, isso é observado, não tem perdemos também, né, algumas liberdades, né, principalmente dentro da internet. Então, eu acho que assim, se o Brasil e o nosso governo não se conscientizar disso e for para uma briga de igual para igual, não vai conseguir. Podemos dizer assim que nós estamos numa briga de poder. Sim. E o Brasil está indo para o lado mais fraco. Ele é mais fraco e está indo para o lado mais fraco. Eu vejo com muito bons olhos você buscar aliados. Você não ser dependente de país nenhum. Acho que é importante não, isso. Seria esse... essa é a verdadeira soberania. O Brasil deveria fazer isso há muito tempo. Eu estava assistindo esses dias algumas reportagens. O mundo pós-guerra. O Brasil era muito mais rico do que a China. Sim. Nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial. O Brasil era mais rico que a China, mais rico que a Coreia do Sul. Estamos falando de 60, 70 anos. Então você imagina, em 70 anos esses países investiram e viraram potências. E nós ficamos para trás. Então quando você não se posiciona, e poder tem a ver com posicionamento, negociação tem a ver com posicionamento. É verdade. Tudo que você não se posiciona na sua vida, você é engolido pela situação. Agora, é aquele negócio. É justo. É injusto. Isso é muito difícil avaliar. Porque assim, eu tenho o meu país. E se você quer vender para mim, eu vou cobrar quando eu quiser. O comprador, ele tem, como diz, né, o cliente sempre tem razão. O comprador, ele tem o poder. Quem tem o poder de compra, ele tem o poder de negociação. O vendedor, ele precisa ser muito melhor articulado para conseguir vender o melhor produto. Agora, o que a gente vê hoje no Brasil é justamente o oposto. Essa guerra de narrativa. Vamos taxar também os Estados Unidos. Taxa. Não, o aviso já veio, né? Quanto vocês quiserem taxar, é quanto eu vou colocar em cima desses 50%. Assim, por pior que seja, o presidente dos Estados Unidos ele é posicionado. Todas as vezes que ele falou, a partir do dia 1 de abril tal, 1 de junho tal, e agora 1 de agosto, ele vai colocar a taxação. Ele não vai recuar. Não. Agora, aquele negócio, em vez de se posicionar, pera ali, eu vou rever a minha situação e vou agora buscar uma negociação. Não, começa a narrativa de querer bater de frente. A arte da guerra diz, você não bate no seu oponente sem conhecer a força dele. Agora, você vai bater com a sua força, você não... Bom, pouco você conhece a força dos Estados Unidos, né? Não é a recomendação da pregação de domingo, da leitura que Jesus orientou, dizendo assim, qual rei tendo 10 mil homens vai à guerra? Isso é a orientação de Jesus, né? Que foi a pregação de domingo até. Quem está nos assistindo, se você pegar, entrar na nossa rede social e você pegar a pregação do último domingo, você vai ler exatamente, vai ouvir exatamente isso. A orientação de Jesus. A primeira ele fala assim, né? Se você se assenta para construir um prédio, precisa ver se você tem dinheiro para começar e terminar. Senão virão seus inimigos e dirão de você, né? Ou falarão de você que você começou algo que você não tinha condição de terminar. Quer dizer, você é um mau administrador. Depois, assim, qual rei que, tendo apenas 10 mil,
homens, vai à luta contra um outro rei com 20 mil homens e avalia se tem condição. Com 10 venceu de 20. Se você vê que não tem condição, o que você faz? Manda mensageiros para tentar uma paz. E quer dizer, está lá a orientação. Na Bíblia. Nossa, a orientação da palavra. Então Jesus orienta com relação a isso. Então era o mínimo que nós não temos condição alguma de impor. Não adianta. Eu gostaria de viver num país onde fala assim, não, nosso país é soberano, ele não depende de ninguém. Não, mas hoje, com a globalização... Com a falta, né, olha... planejamento, né? Se a China, quando o Trump impôs, que é um país mais fechado, as notícias que chegam pra gente aqui, ali não está dentro de um país livre, você não sabe se o jornalismo lá divulga-se o que deixa de divulgar e o que escapa de realidade. Mas as notícias que dizem é que começou quebradeira lá na hora. Dentro da China já começou quebradeira com uma imposição. Não dá para vender mais para os Estados Unidos. É o mercado consumidor maior deles. E começou uma quebradeira. Eu fico imaginando aqui, eu falo assim, meu Deus, será que eles não têm um exemplo recente? Não é algo que está assim, foi há 10 anos atrás. Não, Faz dias atrás aconteceu meses. isso. E a China, com todo o poderio, sentou-se à mesa. Por quê? Porque é a ordenança de Jesus. Eu tenho 10 mil homens. Mas o outro exército tem 20 mil homens. É impossível vencer. Então, o que eu faço? Eu mando os batedores, né, na frente, né, aqueles que vão à frente, para poder fazer uma negociação de paz e ver o que você perde menos. A grande verdade é essa. Hoje, na situação que o Brasil está, é sentar na mesa e tentar falar assim, que caminho eu vou perder menos. Que vai perder, já está escrito. É bem claro que não é comercial a situação. Não vai perder alguma coisa. A situação não é comercial, Não. É política. Político. Mas assim, o que o Brasil faz com a população é exatamente esse abuso de poder. Porque o governo, a forma dele captar dinheiro é através de imposto. Não gera dinheiro, né? Gera despesa. Então, só que nos últimos anos, a gente tem sido sobretaxado em todas as coisas. É imposto que estão querendo voltar, enfim. A carga tributária é muito grande em todas as situações. A máquina pública cada vez maior, mais inchada, gastando mais, a inflação subindo. O que o Brasil tem feito com a população é exatamente o que o Estados Unidos está fazendo com ele agora, subjugando através de uma taxação. E se é errado, a gente só parar e olhar e falar, peraí, mas isso está errado há muito tempo. Então, e nós não temos poder de negociação nenhum. Nenhum. Porque você paga o seu imposto, você cai na malha fina, bloqueia o CPF, você não faz mais nada. E aí, a gente começa a ver que os Estados Unidos, na verdade, ele tem, na minha maneira de ver, ele tem colocado para que o governo brasileiro mude a forma de gerir. Porque a forma que ele está gerindo essas imposições de todas as formas... Ele está quase pagando na mesma moeda, né? A mesma injustiça que ele está praticando está sendo praticado contra a nossa nação. O problema é que a elite, né, que governa o país não vai sofrer. Quem vai sofrer é o povo. Sempre é nós pobres que vamos sofrer. Não sofre o povo. Então, quem penaliza é quem tem menos. Sempre é assim, né? Quem tem menos é mais penalizado. Agora, o imposto, a Bíblia fala, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Então, não tem ninguém alegre com mais imposto, com mais imposição, com mais restrição. E o que está vindo contra nós, contra, vamos dizer, o nosso país inteiro, né? É exatamente mais imposições para que alguma coisa seja feita em alguns campos, né? E nós não temos, eu pelo menos, eu não consigo ver uma negociação de igual para igual. É desproporcional. Nós não somos, hoje, eu acho que nós somos 10% da economia dos Estados Unidos. Quer dizer, é um negócio assim que você não consegue nem valorizar, de tão desproporcional que é o Brasil tentar um enfrentamento. Tem que ir para a composição, tem que ir... E aí depende da capacidade negocial também dos nossos diplomatas, que não olham com bons olhos essa capacidade.
Mas voltando para a palavra, apóstolo, nós sabemos que todas essas situações, esses rumores de guerras, essas perseguições, são sinais Sim. da volta de Cristo. O Brasil sempre foi um país assim, que você pode pregar o evangelho, que você pode falar. É um país assim, acolhedor. As pessoas aqui podem andar livremente. O Brasil nunca passou perseguição. Na verdade, se você olhar o mundo, olha o Brasil como o segundo maior país cristão do mundo. O primeiro, os Estados Unidos, e o Brasil o segundo, porque ele engloba, né, católicos e evangélicos, né? São tudo considerado cristão. Então, nós não tivemos nunca, assim, uma perseguição de âmbito nenhum. Mas eu começo a ver que, de repente, e a gente sabe que a igreja como um todo, o período que ela mais cresceu no mundo foi quando ela foi perseguida. Então, de repente, eu vejo que o Brasil começa a trazer uma perseguição que ele nunca teve, e talvez seja um tempo para que as pessoas se posicionem e busquem, né, de verdade, aquilo que deve ser buscado. Talvez o tempo do arrependimento. Né? Exato, porque que Jesus está às portas, a gente sabe, a gente sempre falando isso, mas eu vejo que o brasileiro como um todo, ele não passou perseguições, ele não teve ninguém querendo invadir, querendo diretamente. Agora, né? Se você olha para trás, olha na história, por exemplo, quando Israel, que era um povo escolhido, né, porque desde os patriarcas vem um povo escolhido. Quando Deus queria fazer juízo, né, quando eles saíam do propósito, Deus fazia juízo com a nação, né? E aí a gente vê Deus usando ímpios, olha só que coisa, né? Ímpios para trazer juízo para uma nação escolhida. Porque por exemplo, o exílio babilônico, Deus permitiu aquilo. O exílio da Síria, Deus permitiu aquilo. Quer dizer, tanto Israel quanto, né, estavam separadas as tribos, né? O Israel, o reino do norte, né, e Judá, o reino do sul. Os dois receberam juízos de Deus. E o que acontece? Deus usa ímpios para corrigir. Hoje, será? Eu não estou aqui sendo, como diz, profético. Nem quero. Também quero que eles negociem, que fique tudo bem. Que fique tudo bem. Mas se tiver que vir juízo, não vem juízo para... não dá para você traz juízo para a nação. E às vezes Deus está chamando a nossa nação ao arrependimento. Está chamando a nossa nação até a nossa elite, tanto política quanto elite aristocrática, a elite que governa o país, talvez está trazendo juízo para eles. Porque, vamos dizer, a elite, a política, por exemplo. Bom, nós temos um monte de gente cristão lá, se dizem cristão. Você pega lá a bancada evangélica, nossa, ela é enorme. Como nunca teve. Quer dizer, será que está fazendo diferença? Então eu não sei. Eu não estou aqui nem, vamos dizer, trazendo juízo de valor em relação a isso. Será que isso tudo não é para que aqueles que podem fazer alguma coisa e não fazem, se acovardam, né? Eu não sei. Eu vejo que, né, falando sobre os momentos que Deus permitia que outros povos trouxessem juízo, eu lembro do Gideão, exatamente uma situação dessa, que Deus permitiu que eles fizessem algo. Mas fortaleceu alguém dentro da nação para se levantar, libertar. Mas assim, ó, eu do tempo que eu acompanho política, eu não sou uma pessoa que ama política, assim, mas eu acompanho muito, gosto de ler, gosto de ver. Eu nunca vi o brasileiro tão envolvido com política. Isso é um fenômeno. Como nesses últimos anos. Sim. Mas, e aí eu quero colocar uma pimenta, eu vejo que hoje beira a idolatria. Hoje beira a idolatria. Porque você não fala assim, você é isso e aquilo. É a direita e a esquerda. É a polarização. E quem está do lado de cá, o dedo de cá, e o outro dedo do outro lado. E há uma idolatria cega, porque não é possível. Parece que um lado... Eu tenho as minhas convicções, mas eu olho... Eu não sei se é o menos... Não tem um lado perfeito. O que é menos pior,
Eu olho com ressalvas, eu falo, Sim, fez errado aqui, fez sim, errado aqui, fez errado aqui. Ah, mas então você é assim? Não, eu não sou assim. Tem coisa que não dá. Pra mim tem coisa que não dá. Mas, não, eu acho que eu olho, eu não fico alienado com a situação. É que o nosso posicionamento tem que ser sempre um posicionamento com um olhar cristão. Se você olha para o aspecto político que você, vamos dizer assim, você olha assim e fala assim, não, esse pelo menos é o menos ruim, é o menos errado, que vai nos dar talvez uma liberdade de escolha, de pregação. Então isso é fato que existe. Só que o problema é você falar assim, então eu vou ter um governo de direita e não vamos resolver os problemas da nossa nação. Não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro, não é um pensamento cristão. Porque, na verdade, o que nós precisamos entender é que a nação, ela precisa se voltar para o Senhor, para Deus. O mundo, se ele quiser uma verdadeira restauração, está em Deus. A vida que nós teremos aqui, ela sempre terá fases justas e injustas. Nós não viveremos aqui o governo do justo. O governo do justo é outro. Qualquer governo que estiver, ele vai ter injustiça. O que nós temos que procurar é colocar o governo que vai praticar menos injustiça com relação ao povo e cuidar melhor do povo. Agora, não é perfeito. Nesse caso, você fala assim, até cristão idolatra um certo aspecto político da direita. Não, ele vai resolver os problemas. Não vai resolver todos os problemas. Ainda viveremos num governo que é onde não tem plenitude de justiça. O governo do justo será o governo de Cristo, é diferente. Então nós precisamos entender que ninguém aqui virou anjo, que nós temos dificuldade. Agora o nosso dever como cristão é ter esse olhar. Tem problemas em ambos os lados, vamos votar e colocar lá o que é menos ruim, vamos chamar assim. Os profetas de Deus sempre foram os responsáveis em denunciar as injustiças. De alinhamento. E é esse o papel do cristão. Alinhamento. O cristão ele tem que estar sempre olhando, analisando o que a palavra diz, não o que o A, o B, o C e o D falam, mas o que a palavra de Deus diz. E se está em desacordo com a palavra de Deus, ele tem que se levantar e sim proclamar a injustiça. Agora, é isso que a gente tem visto. A gente não vê ninguém se levantando. Esse para mim tem sido o maior problema, é não se levantar pessoas dispostas. A gente estava falando. Sim. Quantas atrocidades estão sendo feitas, é como se tivesse rasgado a Constituição brasileira, que é a Carta Magna de todo o governo brasileiro, é como se tivesse rasgado, e ninguém se levanta para falar, ei, vamos parar com isso, vamos fazer a coisa como tem que ser feita. Afinal, você ter uma república é você ter poderes que se equivalem e monitora o outro, para não deixar que vire uma ditadura, que vire uma outra coisa. E isso não tem acontecido. É uma conivência de todos os lados. Eu sempre falo que, e digo isso, né, que a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. Por quê? Porque a gente tem um espelho do Cristo quando ele habitou entre nós, quando ele tabernaculou e se fez homem. Você não vê ele, por exemplo, no que eu vejo, né, na vida de Jesus, por exemplo, a religião estava corrompida na época de Jesus. A gente sabe disso. Mas Jesus, ele ia ensinar no templo. Jesus observava as festas judaicas, porque ele nasceu dentro do judaísmo e preservou aquela, vamos dizer, os rituais que se findariam após a nova aliança dele. Mas mesmo assim ele respeitou. Mesmo assim, quando o caso do tributo, né, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer, ele não romantiza. Nós não vamos viver aqui nessa vida, se a pessoa tem esperança. E acho que é um alerta de Paulo, né? 1 Coríntios 15, 19, diz assim, se a sua esperança está somente nas coisas dessa terra, você é o mais infeliz de todos os homens. O problema é que a pessoa cristã está colocando a esperança na política. E a nossa esperança não está aí. Então, é bem dividido. Quando Jesus ele está falando assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele está fazendo uma ruptura. Diz assim, essa parte você vive assim, essa outra parte você vive desse jeito. Então, essa é um ensinamento cristão. Então, você observa tudo isso, tenta fazer o seu melhor
para a sociedade. O bom cristão, ele procura pagar os seus tributos, ele procura fazer o melhor que ele pode. E não romantizar o negócio assim, então se subir o fulano agora, todas as coisas. Não, você está colocando suas esperanças nas coisas dessa terra. Essa terra vai passar, assim, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a nossa esperança está nas palavras de Jesus. Você vê que quando Jesus ele revela quem realmente ele era, né? Porque enquanto ele estava dando pão, multiplicando pães, multiplicando peixe, curando cego, dando vista aos cegos, limpando leprosos, fazendo coxo andar, a multidão estava toda atrás dele. Quando ele sobe para o Sermão do Monte, aí ele começa a falar assim, as coisas agora, ela vai mudar um pouco. Você foi ensinado que você tem que repudiar o seu inimigo. Você não vai repudiar o seu inimigo mais. Se baterem no lado da sua face, dá outra. Se tomarem a sua capa, dá a túnica também. Quer dizer, aí todo mundo vai embora. Quando ele começa a dizer para o que ele veio. A mudança de comportamento dentro da sociedade para o que ele veio. E todo mundo vai embora. E aí ele fica só com os principais lá, os apóstolos, né? Os discípulos mais chegados, né? E aí quando ele fala assim, e vocês também, vocês não vão embora? Aí Pedro, ele tem um rompante, né? Pedro sempre tem esse rompante de tomar a frente, era o mais velho deles também. Então ele fala assim, mas para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, aonde ele estava fixando a fé dela? Naquilo que Jesus disse. Essa é a vida cristã. Se você está aqui nessa terra e está com esperança que a política vai resolver os problemas, você vai se dar mal. Você vai terminar a sua vida e frustrado. E tem muita gente que pensa errado. Fala assim, vai ter um presidente, um governante, que seja, ele vai ser representante da igreja. A igreja não precisa de representante na terra. O representante da igreja é Jesus. Ele já morreu por ela, e se ele precisar voltar para resolver, ele vem e resolve. Então, fique tranquilo. Mas vai perseguir. Não tem problema, está na palavra e está tudo no controle de Deus. Se a igreja precisa de um representante, ela já tem. É Jesus Cristo. Não precisa é o melhor que existe, não precisa de outro. Então, meus amados, você fica com essa palavra, que você medite, que você busque sempre o equilíbrio, sempre olhar para a palavra de Deus, confiar naquilo que a palavra de Deus diz para você. E, acima de tudo, que você seja sempre aquele que vai denunciar as injustiças. Não importa quem seja, não importa se você é do lado A, do lado B, do lado C, se você vai mudar de lado, não importa. O que importa é a sua convicção daquilo que a palavra de Deus diz. Ela é imutável e ela é o nosso GPS, ela que é o nosso guia, a nossa forma de viver. Que você reflita em tudo isso e que aonde essa palavra chegar, esse podcast chegar, que chegue vida, chegue reflexão e que você tenha um crescimento intelectual e espiritual. Em nome de Jesus, forte abraço, fica com Deus.